Histórias de terror, relatos reais. Primeira história. A minha reunião de 10 anos da escola estava chegando. Inicialmente não planejava ir, mas as minhas amigas me convenceram. Organizado por um grupo de pessoas da nossa turma, seria realizado em um restaurante de uma zona agradável da cidade. Eu não via nenhuma dessas pessoas fazia tempo, exceto algumas de minhas amigas com quem eu ia. Eu não queria ir, porque não gostava de muitas das pessoas da minha escola, e ficar de conversa fiada, com uma centena de pessoas, que não via há 10 anos, não era algo que eu queria. Mas também se todas as minhas amigas fossem e eu não, ficaria à toa em casa. A noite finalmente chegou, fui até a casa da minha amiga Keila, e as nossas duas outras amigas, Marissa e Sofia, também foram para a casa dela, e nós chamamos um Uber para ir para o encontro da escola. A reunião começou por volta das 8 horas, chegamos lá tarde, às 9 horas. Entramos no salão da festa. Tinha caras conhecidas por todo o lado, apenas versões mais velhas de todas as pessoas da minha escola. Devia ter pelo menos de 80 a 100 pessoas no lugar. E era mais do que eu esperava. Estar com as minhas amigas tornou mais fácil dizer olá às pessoas que não via desde o tempo da escola. Era honestamente um pouco diferente do que eu estava esperando. Pensei que teria um DJ, luzes de festa e um ambiente barulhento. Era um ambiente calmo e íntimo. Porém tinha muita falação, as pessoas estavam ficando muito bêbadas, incluindo as minhas amigas. Nos sentamos em uma mesa com outras meninas da nossa sala. Éramos cerca de 10 na mesma mesa. À medida que a noite passava, e todas as pessoas se misturavam e conversavam com pessoas diferentes, dei por mim e comecei a me sentir um pouco estranha, pois as minhas amigas estavam conversando com outras pessoas. E eu estava sozinha na mesa, comendo, e reparei que um homem que não reconheci, em outra mesa, estava olhando na minha direção. Quando nos olhamos, desviei o olhar, porém me perguntei quem seria. Olhei para trás por um segundo, e reparei que ele ainda estava olhando para mim, e quando dei por mim, que percebi, ele estava vindo se sentar do meu lado. Me disse que o seu nome era Connor, e começou a dar em cima de mim, dizendo que me viu do outro lado da sala, e não podia deixar de vir me conhecer. Honestamente estava me sentindo estranha, por estar sentada sozinha, por isso não me importei que ele se sentasse ali. Eu não o reconhecia, por isso, perguntei se ele era da nossa escola. E ele disse que sim. Eu disse: isso é interessante. Quem é que conheces realmente aqui? Ele respondeu que só algumas pessoas que estavam aqui. Perguntei os seus nomes, e ele me deu apenas os primeiros nomes. Adivinhei os apelidos e ele disse que sim, enquanto ria. Até que ele pediu o meu número, para que pudesse voltar a conversar com os seus amigos. Eu passei o meu número para ele. E ele foi embora. Gostei de falar com ele, mas agora fiquei sozinha novamente. Então, depois de terminar de comer, fui procurar as minhas amigas. Estavam todas separadas, falando com pessoas diferentes. Algumas pessoas de quem eu não era a maior fã. Me aproximei da Keila, que estava no meio de uma conversa com algumas pessoas, e me juntei à conversa. As minhas amigas estavam todas bêbadas. Eu também estava um pouco bêbada, mas não ao nível delas. Eu queria ir para casa. Quase senti como uma graça salvadora quando o Connor me mandou uma mensagem, perguntando se eu precisava de uma carona para ir para casa, que ele ia ir embora. Eu respondi que sim, e ele me disse para eu me encontrar com ele, do lado de fora do prédio. Então eu olhei à volta, e depois decidi fazer uma saída irlandesa, me despedi só de umas 3 pessoas. E saí, e fui com ele até ao carro dele. Era um carro preto de 2 portas. Não sei de qual modelo, sinceramente, não sou uma pessoa que gosta de carros. Ele me pediu para colocar o meu endereço no seu celular, e eu agradeci. Tinha 3 garrafas de água no banco de trás. Ele me deu uma e falou para mim beber muita água para evitar uma ressaca amanhã. Bebi um pouco de água e de repente, o meu celular começou a se encher de chamadas. A Keila estava me ligando e a Marissa e a Sofia estavam me enviando mensagens no nosso grupo de amigas. Não atendi a chamada, mas li as mensagens, e elas estavam me perguntando onde eu tinha ido. Eu disse que tinha pegado uma carona para casa. Elas continuavam me pressionando perguntando com quem.
e a Keila disse para olhar no grupo da reunião. Depois a Marissa enviou uma captura de tela de uma publicação feita por uma mulher, avisando de um cara que não era da nossa escola, que andava por aí falando com as meninas, se apresentando com um nome diferente. A Keila tentou me ligar. Recusei a chamada e mandei uma mensagem dizendo que estava com um homem chamado Connor. Ela respondeu em letras maiúsculas que alguém tinha falado, que tinha me visto saindo com aquele homem. Queria vomitar. Olhei para ele e depois avaliei a situação e tive que fugir. Quando tive a oportunidade, da próxima vez que estávamos parados em um sinal vermelho, abri a porta e disse que tinha de ir e corri o mais depressa que pude. Corri para um estacionamento, ele não correu atrás de mim, continuou dirigindo. As meninas me disseram para esperar, que elas vinham me buscar. Esperei durante uns 15 a 20 minutos até elas chegarem. Nessa altura comecei a me sentir extremamente bêbada. E comecei a passar mal, acho que ele tinha colocado algo na garrafa de água para tentar me sedar. Felizmente, não bebi muito. A pior parte disto tudo foi que agora ele tinha o endereço do meu apartamento. Dormimos todas na casa da Keila nessa noite. Na manhã seguinte, fui para casa. Depois de entrar no meu apartamento, bateram na minha porta e eu pensei que era aquele homem, mas vi que era o meu vizinho. Abri a porta e o meu vizinho me perguntou se eu conhecia o homem que tinha ido no meu apartamento ontem de noite. E ele disse que o homem ficou olhando pelas janelas. Contei tudo o que aconteceu, ele também ficou chocado. Disse que quando confrontou o homem, ele perguntou se era aqui que a Miranda morava. O meu vizinho foi suficientemente sensato para dizer que não, que era o apartamento errado. Ao fazer isto, pode ter me salvado, porque ele poderia voltar. Quando acabou o meu contrato de locação, me mudei para um apartamento diferente, no mesmo bairro, só por segurança. Estou muito grata pelos meus amigos terem me avisado a tempo, antes de ser tarde demais. Histórias de terror. Relatos reais. Segunda história. A turma da escola faz reuniões de 5 e 10 anos. A minha reunião de 5 anos foi há alguns anos atrás. A minha turma tinha cerca de 100 alunos por ano e todos se conheciam, mesmo que parcialmente. Para a reunião de 5 anos, foi em um pequeno salão de festas na cidade. Eu estava entusiasmada por ir ver todos os meus velhos amigos, que já não via há muito tempo. Claro que chegar a essas coisas sozinha pode ser um pouco assustador, por isso, a minha amiga Júlia e eu íamos juntas. A Júlia tem sido a minha melhor amiga desde o ensino médio. Ela sabe de tudo que eu passei e eu sei de tudo que ela passou, o que incluía a situação que tive com um rapaz chamado Tyler. O Tyler era um rapaz com quem eu tive um pouco de história. Nós tínhamos tido alguns encontros no último ano da escola, mas ele rapidamente começou a ter atitudes loucas e obsessivas e, quando o afastei, ele me ameaçou e ficou agressivo. Me mandava mensagens de texto ameaçadoras, falando que sabia onde eu morava e a hora que os meus pais não estariam em casa. Um dia, ele foi à casa dos meus pais e atirou pedras na minha janela, e o meu pai teve que ir lá fora e brigar com ele. Com o passar do tempo, acho que ele perdeu o interesse em me assediar. O Tyler era amigo de alguns caras estranhos da escola. Quando as pessoas souberam que ele estava me assediando, muitas pessoas passaram a ter raiva dele. Eu só esperava que ele não fosse estar na reunião. Eu e minha amiga chegamos ao local, onde estava sendo organizado o encontro, e fizemos a nossa ronda dizendo: "Olá", a um monte de pessoas. Tinha 70 pessoas no pico da noite, era muitas pessoas, tendo em conta o tamanho do nosso grupo. Para começar estava legal, até a certa altura da noite. Depois eu recebi um toque no ombro, de ninguém menos que o do Tyler. Quando me virei, para o ver, senti o meu coração se afundar. Ele perguntou: "Podemos nos falar? Faz anos que não te vejo." E essa foi a primeira coisa que ele me disse. Eu disse qualquer coisa do gênero: "Espero que estejas bem, mas não há nada para falar", e tentei me afastar dele. Ele me agarrou pelo ombro e deu a volta e disse: "Já vai ficar assim?" Empurrei a mão dele e disse para ele me largar. Ele olhou em volta, nervoso, e disse: está bem", e foi embora. Percebi que ele não queria a atenção negativa. Isso acabou com a noite para mim, pois tive que me esforçar ao máximo para evitar olhar
ou me aproximar dele. Reparei que ele estava com um dos que eu me lembrava de ter andado com ele no colégio. Comecei a conversar com a Júlia e algumas outras meninas sobre a situação com o Tyler e como ele me agarrou há momentos atrás. Eles estavam do meu lado e concordaram que ele sempre foi estranho e era conhecido por ser agressivo com as meninas. Por estranho que pareça, não voltei a ver ele. Depois de o ver com um amigo dele, presumi que tinha ido embora, o que foi um grande alívio para mim. Eu e a Júlia ficamos mais algumas horas, depois saímos com mais algumas meninas para ir para um bar ali perto, e depois de mais uma hora, mais ou menos, a Júlia me deixou em casa. Quando me dirigi para a porta da frente, reparei que outro carro passou pelo carro da Júlia e continuou descendo a rua, tendo em conta a hora e o silêncio da rua. Isso foi preocupante para mim. Era uma caminhonete, talvez seja paranoia minha, mas no dia seguinte, procurei o Instagram do Tyler, ele era privado. Pedi para o seguir, com a minha conta falsa. Sim, tenho para situações como esta. Ele aceitou o meu pedido de seguir, mas não consegui ver nenhuma foto de uma caminhonete. Isso me fez sentir um pouco mais à vontade. Moro sozinha, por isso o meu pior medo era o Tyler encontrar a minha nova casa e ir à minha casa à noite. No dia seguinte, o Tyler me mandou uma mensagem no Instagram, uma longa mensagem, tentando me manipular para o ver. Anos depois, ele continuava sendo obsessivo e assustador. Bloqueei ele no Instagram, mas eu nunca poderia ter imaginado ao que isso teria levado a seguir. Na mesma noite em que o bloqueei, acordei com a campainha na minha casa, 1h da manhã. Repetidamente, estava com tanto medo que fosse o Tyler. Não sabia o que fazer. Não tinha o meu pai aqui para me ajudar como antes. A campainha na porta se transformou em batidas com raiva na porta do apartamento, e de novo a campainha voltou a tocar. E eu finalmente fui até a porta, espreitei pela janela em cima da porta, e não tinha ninguém do lado de fora. Dormi com um olho aberto nessa noite, e no dia seguinte, o pai do meu amigo me ajudou e contatou o seu amigo detetive da nossa cidade. Ele foi lá em casa e tirou fotos das mensagens de anos atrás, e a longa mensagem que ele me mandou no Instagram. O detetive encontrou o Tyler e deu um aviso verbal a ele, dizendo que isto seria considerado perseguição e assédio. Até agora tem funcionado. Me faz desejar que tivéssemos ido à polícia há anos atrás. Algumas pessoas são perigosas e simplesmente não mudam. Espero que ele não esteja na reunião de 10 anos da escola. Histórias de terror. Relatos reais. Terceira história. Andava com uma menina há algumas semanas. Já tínhamos saído 2 vezes. O nome dela era Phoebe, combinamos em um aplicativo de encontros, e nos conhecemos pessoalmente alguns dias depois. Ela era 4 anos mais velha do que eu. No nosso primeiro encontro saímos para beber, e no segundo encontro saímos com os meus amigos. Os meus amigos tinham opiniões neutras sobre ela, que ela era muito simpática e um pouco calada. Mais tarde, revelaram suas verdadeiras opiniões sobre ela. Phoebe me convidou para uma festa de reencontro do colégio, que se aproximava. Me disse que não queria ir sozinha. Sinceramente, depois de ela ter vindo para estar com os meus amigos, eu senti que lhe devia, por isso fui com ela a esta festa de reencontro. Era em um sábado, e não foi organizada pela escola dela. Ela me falou que foi organizado por um menino rico da turma dela, e seria na casa dele. Achei estranho, porque estas coisas são normalmente realizadas em bares ou salões de festas. A casa dele era muito bonita. Durante a festa, no momento em que entramos na casa, senti que todas as pessoas estavam olhando para nós, mais especificamente para mim. As pessoas se aproximaram da Phoebe e abraçaram e disseram olá e depois desviaram a sua atenção para mim. Me senti quase como se estivesse sendo interrogada com algumas das perguntas deles. Estas pessoas estavam me perguntando toda a história da minha vida, o que faço para viver, com quem vivo. Finalmente a Phoebe nos afastou. Ela precisava ir falar com mais pessoas, que eu também sentia, que estavam fazendo perguntas muito pessoais e estranhas. Também havia algo sobre as pessoas que parecia estranho. Ela me disse que tinha 30 anos e aquelas pessoas pareciam ser bem mais velhas. Fiz um comentário sobre isso a Phoebe,
E ela disse que sim, algumas destas pessoas não estavam envelhecendo muito bem. Perguntei se ela se lembrava de todas estas pessoas, e ela disse que sim. Perguntei quem era o dono da festa, fiquei curioso para conhecer o dono desta casa grande. Ela disse que ela não tinha visto ele ainda, sente que todas as pessoas me olhavam com intenção ruim. E também não desviavam o olhar. Sussurrei isso a Phoebe, e ela me respondeu que era provavelmente porque eles não me conheciam. Essa era a única explicação lógica que me ocorreu também. É difícil explicar o crescente constrangimento desta festa, mas posso garantir que isto não era como uma reunião normal de escola. Não havia música, e todas as pessoas estavam vestidas de forma bem estranha. Estava ficando desconfortável com algumas das pessoas que estavam onde nós estávamos, e disse a Phoebe que ia ao banheiro. Na verdade, eu só queria explorar a casa um pouco, não tinha uma bebida na mão nem nada que me fizesse sentir à vontade. Estava apenas andando por esta casa gigante de mãos vazias, e todos os que passavam e olhavam para mim ficavam me observando. Encontrei o banheiro e entrei, embora não precisasse de ir. Me fechei lá dentro, só para me sentar e me sentir bem, para fazer uma pausa do embaraço lá fora. Mandei uma mensagem para os meus amigos sobre o quanto era estranha aquela reunião e pensar como poderia convencer a Phoebe a sair mais cedo. Estávamos lá há cerca de 30 ou 45 minutos e o dono misterioso da festa ainda não tinha chegado. A Phoebe me mandou uma mensagem dizendo: "Onde estás?" Respondi que estava no banheiro e pedi para ela esperar um minuto, e depois respondi que a festa estava muito estranha e eu queria ir embora. Ela perguntou por quê. Eu disse que todas as pessoas estão sendo bem estranhas. E alguém bateu na porta do banheiro. Eu não podia ficar ali sentado. Lavei as mãos e saí do banheiro. E o homem que estava esperando do lado de fora me disse em voz baixa que eu devia ir embora. Disse que a mulher que estava comigo não era quem diz ser e disse outras coisas. Eu fiquei paralisado por um segundo e depois disse a Phoebe. Perguntei o que ele queria dizer com isso e qual era o nome dela. Ela me perguntou o que é que ele tinha me falado. Eu disse que ele me falou que aquela não era uma reunião da escola e que era para mim tomar cuidado e que era melhor eu ir embora agora do que não ir. Perguntei o que estava acontecendo. Ela entrou no banheiro e fechou a porta, sem dizer nada. Não entendi por que ela ficou desse jeito, quase bati na porta para que ela saísse e me explicasse melhor. Mas por um segundo pensei, já estava desconfiado, e não estava à vontade naquela casa. O que tinha acontecido acabou de confirmar que algo de estranho estava acontecendo lá. Andei diretamente para a porta da frente, sem chamar a atenção para mim. Ainda sentia as pessoas olharem. Enquanto eu caminhava para a porta, entrei no meu carro e fui para casa. A Phoebe me mandou uma mensagem perguntando onde eu tinha ido. Quando cheguei em casa, procurei o número dela no Google, e esse número não estava associado ao nome Phoebe. O nome que apareceu foi Clara Foster e a casa onde fui buscar ela, o endereço que apareceu no Google, era de outra pessoa. O que me fez perceber que nunca vi ela sair de casa. Ela já estava me esperando no passeio todas as vezes que fui buscar ela. Respondi a mensagem de texto dela, tive que sair, peço desculpa, e bloqueei o número dela. E os meus amigos me disseram que achava que ela era meio esquisita e estranha desde o início. Mas não queriam me dizer isso para não me fazer sentir mal. Um amigo meu brincou que parecia que eu estava em um filme. Os meus amigos e a minha família tinham pequenas teorias sobre o que estava acontecendo. Uma seita talvez? Às vezes só era uma reunião de escola normal, ou será que eu seria a isca? É um jogo doentio. Não sabemos. Deixe aí nos comentários sua opinião. Deixe nos comentários o que achou do vídeo de hoje. Se inscreva no canal e deixe seu like. Até o próximo vídeo.